Cordiais saudações, queridos estudantes, e mais um dia disposto para a aula de psicologia. E nós temos vindo a desenvolver sobre a psicologia do desenvolvimento, que é a nossa temática, onde nós de facto vimos a definição sobre o desenvolvimento. Hoje então temos como sumário concepções sobre o desenvolvimento. Concepções por quê? Queremos ver alguns autores ou algumas escolas que, por sua vez, deram contribuição sobre o desenvolvimento. Uma das tendências do desenvolvimento humano foi associada à idade, tal como nós, quando começamos a descrever sobre o desenvolvimento, agregamos, através de alguns autores, agregamos alguns assuntos de acordo às idades. Se bem vos recordeis, quando começamos a introduzir sobre o desenvolvimento, nós falamos que às vezes é bom que agrupemos os assuntos em grupo, ou agrupemos cada fase da convivência social em grupos. Assim, associou-se então a cada idade um conjunto de características. Realmente, tal leva-nos a pensar que há algo no desenvolvimento humano que é previsível, mas depois existem algumas características que fazem com que as pessoas sejam muito diferentes das outras. O que nós queremos falar no concreto? Esta tendência de facto, agrupar os indivíduos ao grupo em detrimento das características que os indivíduos apresentam. Imagine que nós tratemos de algum assunto muito complexo e coloquemos num grupo de adolescentes, coloquemos adultos. Eu acredito que de facto é bem possível que às vezes perdam-se. Então há necessidade que no grupo de crianças que estejam simplesmente crianças, e no grupo de adultos então que sejam simplesmente os adultos, e no grupo de jovens estejam simplesmente os jovens. Inicialmente o desenvolvimento era associado ao crescimento, pois os autores então desinteressavam-se pelo desenvolvimento enquanto determinava o crescimento. Atualmente o desenvolvimento é visto como, primeiro, complexo, porque complexo refere-se na dinâmica entre a uniformidade e a variedade. Há momentos em que os indivíduos se desenvolvem mais na parte biológica e depois na parte psicológica. E depois sociais. Não acompanha esta fase. O que nós queremos dizer? Queremos dizer que de facto às vezes é muito complexo estudar, agregar os assuntos, referindo-se ou dizendo que segue a dinâmica a partir do fator biológico depois que nós avancemos para os fatores sociais. Nisso então os autores vão divergindo na sua totalidade, dizendo que os indivíduos que aí vem seguindo a própria regra, nem sempre partindo do fator biológico, os indivíduos então crescem para o fator social. Por isso que nós estamos a dizer que muitas das vezes estudar os assuntos agregados de uma forma crescente, não é? Pode surgir uma complexidade. Contínuo porque não se faz por salto e não só num só momento que a pessoa muda de repente.
Estamos a dizer então que esse processo vai se dando continuidade para que o indivíduo, por sua vez, ganhe a maturidade de desenvolvimento. O desenvolvimento não se faz de uma noite para outra. É necessário que este processo vai se dando continuidade. Continuidade, porque não se faz de uma noite para outra. Porque até nós, de facto, compreendemos que, mesmo no processo de crescimento para o próprio indivíduo, o indivíduo nasce da infância, atinge a adolescência e depois que vai para a fase adulta. Estamos a dizer, de uma outra maneira, referindo-se ao processo contínuo, estamos a dizer desde o primeiro momento em que o indivíduo nasce até a fase adulta ou até a morte do próprio indivíduo, o indivíduo vai crescendo para o seu desenvolvimento. O indivíduo, por sua vez, vai criando etapas para o seu desenvolvimento. Por isso que estamos a dizer, então, o indivíduo vai marcando um processo contínuo. O outro processo que, de fato, nós devemos analisá-lo, e é um processo único, é o processo progressivo. E vós bem entendeis o que a progressão, não é? O que a progressão. Estamos a dizer que é, de fato, um processo que o indivíduo vai progredindo, referindo-se a nível dos sinônimos, que bem aprendeis a nível da língua portuguesa, ou antônimo e não sinônimo, não é? A nível de antônimo, progredade é diferente, o progressivo é diferente de regredir, mas o que nos interessa é o progressivo. Progressivo, então, estamos a dizer que os comportamentos e as capacidades são cada vez mais especializados ao longo da própria vida. E progredir a nível da própria psicologia, estamos a nos referir que o indivíduo então vai apresentando esse comportamento que sai de comportamentos negativos para comportamentos positivos. E é a partir deste comportamentos positivo em que o indivíduo vai ganhando maturidade, e ganhando então maturidade, o próprio indivíduo vai fazendo o seu desenvolvimento. Como forma de explicar os conceitos de desenvolvimento, foram surgindo também várias concepções. Dentre elas, então, veremos a concepção maturucianista, que considera que os comportamentos seguem uma sequência pré-estabelecida, que não é possível de ser alterada. Esta concepção, desenvolvida por Gelsel no ano de 1890 a 1961, deve-se dar ênfase aos fatores endógenos, sendo hereditariedade o fator que está na base do desenvolvimento e da maturidade orgânica, pelo que o meio e a experiência da vida não têm grande relevo. Queremos nós comparar com a experiência que nós havíamos contado há tempo atrás de Amala e Kamala, né? Que por sua vez falamos que a hereditariedade não facilitou para Kamala e Amala desenvolvessem, tirando elas do cativeiro que viviam para a própria cidade. A concepção matricionalista vem apresentar então contrariedade. Para eles, o fator hereditário não vem dar inferência para que o indivíduo então cresça diante do seu próprio desenvolvimento.
então vem contradizer, por sua vez, essa teoria, porque eles não interessa muito o fator hereditário. Temos outro fator que vós bem aprendeste a nível da 11ª, que é a concepção psicanalítica, que por sua vez então privilegia as relações efetivas com as pessoas significativas. Assim, o que marca mais o desenvolvimento são as relações afetivas com o pai, a mãe, entre os outros. Aqui estamos a falar da relação afetiva, onde o indivíduo, por sua vez, nasce. E a relação afetiva em que nós encontramos desde já, e nós temos falado que o ser social, por sua vez, tem travado a sua primeira relação com os pais. Mas, por sua vez, nós estamos a falar que a primeira relação afetiva em que o bebê tem é com a própria mãe, não é? E com a própria mãe, porque o bebê está lá a nível do próprio feto, não é? E tem essa relação com a própria mãe. E mais em diante, então, tem a relação também com o próprio pai, que por sua vez tem se relacionado com a própria mãe, por sua vez, em comunicação. E mais em diante, vindo para a própria sociedade, tem contato com as outras pessoas. Por sua vez, a concepção psicanalítica, então, refere-se nesta relação cordial entre a família e outros membros da sociedade. Eu acredito, chegando à concepção psicanalista, temos outras concepções, mas procuramos não fazer mesmo menção. Eu acredito que a nível das outras aulas, faremos então menção das outras concepções. Não tivendo nada, desde já, então podemos passar a própria tarefa. E não se esqueçam em fazer a própria tarefa. Então aí estamos. A pergunta número 1. Será que a concepção maturacionalista aceita a experiência de amá-la e camá-la? Ponto número 2. Explique os pontos essenciais da concepção psicanalítica.